Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da loja Renner. Nós vamos falar do ano de 2020 e os anos anteriores, de 2011 a 2020. Quarto trimestre ainda não foi apurado do ano de 2020. Então fiz uma projeção tirando uma média aí dos 3 primeiros trimestres. Só para a gente ter uma base legal assim de estudo, mas lembrando que o quarto trimestre está projetado para verificar como que vai ser esse último trimestre aí, entre aspas. Bom pessoal, eu tenho meu canal aqui, a Gal Consultoria. Quem puder aí gostar do vídeo, puder estar contribuindo e estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho aí, que eu sempre estou postando vídeo de análise de outras empresas. Eu tenho uma base de Excel também, sempre às vezes eu posto alguma dica de Excel. E aqui tá minhas redes sociais, tem o Instagram e tem o Facebook também. Quem puder tá contribuindo aí, dando essa força, eu agradeço demais. Bom, a gente tem a análise do ativo, começando aqui com o ativo realizável. Deixa eu só ativar a caneta aqui, que vai ajudar. Deixa eu colocar uma colocar um marca-texto, colocar uma cor daqui, colocar a cor da tinta vermelha. Bom, o ativo realizável é todos os bens e direitos que a empresa tem a receber. Eu só tirei aqui o ativo imobilizado e o intangível. Eu só utilizei as contas do ativo que tem como base ser transformado em dinheiro. O ativo imobilizado e o intangível tem como finalidade geração de dinheiro. Então tem uma diferença aí. A gente consegue analisar aí que o ativo realizável da empresa vem em constante crescimento. Isso é muito bom da questão patrimonial de direitos e bens da empresa. Bom, a gente tem o caixas equivalentes. Aqui é o caixinha que a empresa tem lá, que é o dinheiro de alta liquidez. E as contas de investimentos de liquidez imediata, a gente consegue analisar também que está em crescimento. Cada período pós-período vem em constante crescimento. De 2015 a 2020 vem num crescimento exponencial. Isso é excelente, é muito bom. Quanto mais disponível a empresa tem, maior é a capacidade de pagamento imediato de seus compromissos com terceiros. Bom, aqui a gente tem a conta de clientes. Aqui são os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes durante todo o período. Aqui de 2011 a 2019, a conta de clientes da empresa vem crescendo. Só em 2020 que diminuiu um pouquinho. Aqui muito por conta do ano de 2020, da questão da pandemia, que a empresa, a lojas americanas praticamente por sua maioria ela está em shoppings e teve, por causa da questão da pandemia, teve o fechamento dos shoppings, né, redução de horário também acabou impactando diretamente nas suas vendas, acabou impactando a conta de clientes. Então esse movimento aqui é uma questão não recorrente, Então aqui a gente tem que levar em consideração também que a diminuição das vendas da empresa foi mais por motivos maiores do que por questão de perda de mercado, né? Então, não é porque entrou uma nova concorrente no mercado e ela acabou perdendo espaço, os seus produtos estão saindo de linha, a empresa não está tendo mais aquela gestão de marketing comercial, a questão comercial da empresa vem caindo período pós período, não é o que está acontecendo. De 2011 a 2019, a empresa, a parcela dela de mercado de participação de clientes vinha crescendo, mas em 2020 teve essa queda forte, mas a gente tem que levar em consideração que isso é uma questão não recorrente, é uma questão de força maior, uma força maior de mercado, que a empresa foi obrigada a fechar suas lojas por determinação do governo, e isso acabou impactando diretamente aí na questão da sua demanda de clientes. Então a gente tem que levar sempre ter essa leitura de mercado e sempre levar isso em consideração. Então, vamos falar um pouquinho da análise do passivo. Na verdade, a análise do passivo nós fazemos mais uma análise patrimonial. Essa linha azul aqui é o ativo total da empresa. A linha laranja é o passivo e aqui é o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas e os lucros ou prejuízos acumulados. O passivo está maior que o passivo, isso é excelente. A única coisa que está preocupante, entre aspas, é o passivo
ser superior que o patrimônio líquido. O ideal é sempre o patrimônio líquido ser superior ao passivo, mas se isso não ocorrer, pelo menos não está tão distante assim. O patrimônio líquido da empresa vem crescendo período após período e vem acompanhando o crescimento do patrimônio líquido da empresa. Então os dois não estão tão distantes assim. Agora quando tem uma distância muito grande, aí já é uma questão de se preocupar. Bom, vamos falar de um assunto que é importantíssimo, que é o endividamento da empresa, que é a questão do investimentos de capital de terceiros, ou seja, de empréstimos e financiamentos, começando com a dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo, vinha no crescimento de 2011 a 2013, de 2014 a 2018 se manteve constante, bem controlado, 2019 teve uma pequena queda, 2020 aqui teve um aumento bem grande, por questão da empresa se manter, por questão dos fechamentos das lojas, a empresa precisa continuar a pagar seus funcionários, seus custos fixos, então a empresa aí, ela captou um empréstimo muito grande aí nesse período esse período aí do ano de 2020 para ela poder manter as suas finanças em dia. Então aqui é outra questão, não recorrente que a gente tem que levar em consideração na hora da análise. Bom, a gente tem a dívida líquida, isso daqui é a dívida total da empresa, a dívida bruta menos o caixa, a gente tira a dívida líquida da empresa. Que o ideal também, quanto menor, melhor, ela vem em crescimento de 2011 a 2015 e teve uma queda brusca bem forte, porque o caixa da empresa aumentou em relação à dívida bruta. De 2015 a 2019 e 2020 a empresa captou mais empréstimos para poder se manter, então o crescimento da dívida bruta em relação ao caixa aumentou consideravelmente, mas lembrando que é outra questão não recorrente. Bom, a gente tem um perfil da dívida, isso aqui a gente pega a dívida bruta e desmembra ela para a questão do curto prazo e a longo prazo e verifica qual é o volume de dívida a curto prazo e o volume de dívida a longo prazo. O ideal é que o volume da dívida a curto prazo seja sempre inferior ao volume da dívida a longo prazo, porque com a menor parte da dívida alocada a curto prazo, a empresa tem mais tempo e caixa o suficiente para poder pagar essa dívida em dia. Analisando aqui, a linha cinza é a dívida a longo prazo, a linha laranja é a dívida a curto prazo. O período que a dívida a longo prazo foi superior à dívida a curto prazo foi em 2011, 2014, 2013, 2017. A partir de 2018, a dívida a curto prazo da empresa começou a ser superior à dívida a longo prazo da empresa. Isso daqui é uma situação preocupante, uma situação ruim. A análise desse período aqui, que o ideal é sempre que a linha cinza aqui, que é a linha de longo prazo, seja superior a curto prazo, igual foi aqui do período de 2012 a 2015. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos a curto prazo em relação aos caixas equivalentes. Aqui é a capacidade de pagamento do caixa e equivalentes em relação à dívida a curto prazo da empresa. O caixa da empresa sempre foi inferior de 2011 a 2015, foi um pouquinho superior em 2016, mas o caixa da empresa caiu muito em relação às dívidas a curto prazo. De 2017 a 2020, só em 2018 que o caixa da empresa foi um pouquinho superior aos empréstimos a curto prazo, mas por sua maioria os empréstimos a curto prazo sempre foi superior aos caixas equivalentes. Aqui já liga o sinal de alerta, quer dizer que a capacidade de pagamento dos caixas da empresa não suporta a questão do pagamento de empréstimos a curto prazo. Aqui ocorre um grande risco da empresa acabar não quitando a sua dívida em dia, ou se ela não quita em dia, ela tem que captar mais empréstimos e financiamentos. Isso aqui pode até ser explicado a questão do aumento da dívida bruta da empresa no decorrer do tempo. Bom, aqui a gente tem um capital investido, é o capital que é aplicado
Para a operação da empresa, aqui entra a dívida bruta da empresa, o total de empréstimos e financiamentos, e o patrimônio líquido. O ideal aqui é que o patrimônio líquido seja superior da dívida bruta, e é o que acontece aqui. Principalmente de 2011 a 2014 foram bem nivelados os níveis de dívida bruta e patrimônio líquido, mas a partir de 2014 a 2020 o crescimento do patrimônio líquido, que é o capital próprio, que é investido pelos sócios acionistas, e os lucros acumulados, ou prejuízo também, aumentou exponencialmente em relação à dívida bruta da empresa, que se manteve constante de 2014 a 2019, teve esse aumento aí de 2020, que a empresa captou mais recursos de terceiros para se manter o seu fluxo de caixa, manter regulado seu fluxo de caixa em 2020 por questão do impacto da pandemia. Aqui está excelente, aqui está lindo a questão do capital investido na empresa. A empresa está sendo mais financiada com capital próprio do que com capital de terceiros. Bom, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, que é o resultado operacional da empresa, começando aqui com a receita líquida da empresa. Bom, de 2011 a 2019, o total de receita da empresa veio crescendo período após período. Teve esse impacto aqui de 2020, que é um impacto da pandemia não recorrente. Bom, a gente tem custos bem vendidos. Aqui são os custos que são empregados para que a empresa possa... são os recursos que são empregados para que a empresa possa atuar com seu principal ramo de atividade, que é, no caso, comércio varejista. Ele acompanha: quando a empresa vende mais, a empresa gasta mais; quando a empresa vende menos, ela gasta menos. E é o que aconteceu. Quando a empresa vendeu mais de 2011 a 2019, conforme foi crescendo a questão das suas vendas, foi aumentando a questão dos seus custos. E quando teve a queda de vendas aqui em 2020, o custo dos bens vendidos acompanhou. Lembrando que aqui a situação não recorrente, né? Não recorrente. Então aqui ocorreu a lógica: quando a empresa vendeu mais, ela comprou mais; quando a empresa vendeu menos, ela comprou menos. Aqui é o teu resultado bruto, que aqui é o lucro que a empresa o lucro que a empresa obtém com o seu principal ramo de atividade. Acompanhou aqui a receita e os custos, veio aumentando de 2011 a 2019 e teve a questão não recorrente aqui em 2020. Bom, a gente tem despesas gerais e administrativas. Se está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. E quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Aqui a gente consegue analisar que as despesas gerais e administrativas aumentou consideravelmente. Diminuiu um pouquinho em 2020. A empresa teve um controle aqui que diminuiu muito a questão dos gastos administrativos, por causa da questão não recorrente. Mas veio aumentando muito a questão das despesas. Mas aí, conforme a empresa vai crescendo, vai aumentando a sua parcela de mercado, as suas vendas vão aumentando, ela vai aumentando as suas despesas gerais administrativas, que é com o pessoal do administrativo, produtos de limpeza, manutenção predial, questão organizacional, gastos com consultores para a questão de estudo da empresa, para verificar novas ideias para a questão do crescimento da empresa, que é muito importante também a questão de investimento administrativo na empresa, para a questão organizacional e a questão intelectual também, para a empresa crescer com inteligência. Se a empresa só pensar em ganhar dinheiro e não pensar na questão do organizacional da empresa, a empresa acaba se complicando. Então é muito importante também as despesas gerais e administrativas. Já no caso das receitas gerais administrativas, são outras receitas, outros recursos que entram no caixa da empresa, mas não está ligado diretamente com o seu principal ramo de atividade. A gente pode citar um exemplo clássico, que é a venda de ativos da empresa. Por exemplo, às vezes a empresa vende um imóvel dela, frota de veículos, e o principal ramo de atividade dela não é vender imóveis e nem vender veículos. Então, se a empresa vender seus imóveis e veículos, são recursos que vão entrar no caixa, mas não estão ligados diretamente ao seu principal ramo de atividade. Então, vai entrar aqui em receitas gerais. E nesse caso aqui do gráfico, raramente as receitas superam as despesas. Ocorre isso quando a empresa vende algum ativo de alto valor, por exemplo, um imóvel aí pode impactar no caso do aumento das receitas em relação às despesas, mas normalmente
o gráfico sempre vai estar no patamar negativo, que vai ser as despesas superando as receitas. Bom, a gente tem o EBITDA. O EBITDA é o lucro, é o resultado o operacional total da empresa. Ou seja, que a gente consegue verificar a capacidade de lucro da empresa só com as suas atividades antes do envolvimento de terceiros, que é o receitas ou despesas financeiras e os impostos pagos. Ou seja, só com as suas operações, a empresa só com as suas operações internas, se ela consegue lucrar ou não. Bom, de 2011 a 2019 a empresa vinha no crescimento operacional muito grande dos seus lucros, mas em 2020 ela foi bem impactada pela situação não recorrente, que é a questão do coronavírus. Mas a gente tem que verificar como que vai ser o ano de 2021 da empresa, porque de 2011 a 2019 a empresa veio no crescimento excelente, bons resultados, bons frutos aí ela colheu através do seu trabalho. 2020 é um ano não recorrente. Vamos verificar como vai ser a capacidade de recuperação da empresa, vamos ver como que é a capacidade resiliente da empresa de estar se recuperando dessa crise. Bom, a gente tem um resultado financeiro. Resultado financeiro é o que a empresa ganha e perde no mercado financeiro. Aqui também tem os juros que ela paga dos empréstimos de financiamento, variação cambial, lucros ou prejuízos que ela tem de investimentos em ações de outras empresas. Bom, de 2011 a 2019 a empresa sempre esteve no patamar de negativo, ou seja, a empresa sempre mais perdeu do que ganhou no mercado financeiro. 2020 foi uma outra situação não recorrente, que teve compensação a empresa teve compensação de impostos que foram cobrados indevidamente, então aqui foram receita. A empresa teve uma receita não recorrente que não vai ocorrer, não é uma coisa normal de ocorrer historicamente da empresa. Teve esse crescimento aí tão grande porque a empresa teve compensação de impostos que foram cobrados indevidamente, então aqui é uma outra situação não recorrente do ano de 2020 que vai impactar no lucro da empresa. Então, por isso que o EBITDA é tão importante, porque a gente analisa a questão de lucro da empresa só com as suas operações, né? Verificar qual é a capacidade de lucro real da empresa só com as suas atividades. Aí vai envolver já o resultado financeiro, já envolve questões externas que não está ligado diretamente com a atividade financeira, que vai impactar tanto no lucro ou no prejuízo. Na questão de 2020, teve esse aumento de receita enorme em relação aos períodos anteriores. É uma questão não recorrente que vai impactar no lucro da empresa, vai aumentar muito o lucro da empresa, mas é uma receita que não está ligada diretamente com o seu ramo de atividade, com as suas operações, e não tem o costume de ocorrer anualmente. Então a empresa teve essa compensação e vai impactar muito na questão do seu resultado. Bom, a gente tem um lucro prejuízo do período, que é o lucro líquido. A gente consegue analisar aqui que vinha de um crescimento forte de 2011 a 2015, teve essa queda forte aqui do resultado em 2016, apresentando recuperação de 2017 a 2019. E lembrando aí que a empresa teve uma queda forte do seu EBITDA, dá para a empresa ter uma queda muito forte dos seus lucros em 2020, mas aqui ela manteve até uma certa constância por questão... Opa, cadê a caneta aqui? Vou colocar. Muito por questão aqui ela teve uma queda tão forte do seu lucro por questão não recorrente aqui da compensação de imposto, então impactou diretamente no resultado da empresa, que aqui era para ter uma queda mais acentuada, não ocorreu por causa da compensação de impostos que impactou o resultado da empresa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem puder estar se inscrevendo no canal, eu agradeço demais. Lembrando que minha ideia também não é incentivar ninguém a comprar nada, é uma análise financeira da empresa. A gente não está nem fazendo uma análise de mercado, como que está o mercado, a evolução do mercado varejista, o mercado de moda. Não, aqui a ideia é verificar como que estão os fundamentos financeiros, o estudo dos demonstrativos financeiros da empresa. A única coisa de mercado aqui que a gente citou foi a questão que é uma crise que nós estamos passando, que está impactando muitas pessoas, que é a questão do coronavírus.
que tá tão evidente aí, que acabou impactando por questão do fechamento das lojas e dos shoppings, que acabou impactando diretamente, principalmente as empresas, as lojas que estão, por sua maioria, em shoppings, no caso da Lojas Renner. Espero que vocês tenham gostado da análise. Quem puder estar se inscrevendo no canal e também estar me seguindo lá nas redes sociais, agradeço demais. Um grande abraço, fiquem com Deus, até os próximos vídeos.